Olá, meus irmãos, bom dia a todos. Nós estamos aqui, pela graça de Deus, para compartilhar mais uma parábola do Senhor Jesus com vocês, na expectativa de que ela te desperte para algumas realidades espirituais, que ela te desperte para a realidade de muitas pessoas à sua volta e te faça cada vez mais grato a Deus pelo Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ver, essa parábola está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. É a parábola do rico e do mendigo. Jesus diz assim: Ora, havia certo rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos o rico e viu ao longe a Abraão e Lázaro junto dele. Versículo 24. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Grave bem esses detalhes. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males. Mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: Peço-te, ó pai, que mandes à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Respondeu Abraão: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos voltem à vida. Nós precisamos lembrar rapidamente, antes de nós entrarmos na parábola aqui, que as parábolas elas não são alegorias criadas pelo Senhor Jesus para nós interpretarmos cada detalhe delas, apesar de muitos desses detalhes fazerem parte do contexto histórico do povo de Israel e do próprio Senhor Jesus naquele período, né? Então, nós compreendemos a razão de Jesus ter criado essa parábola no versículo 14 do próprio capítulo 16. Jesus diz que os fariseus que amavam o dinheiro, eles ouviam todas as coisas que Jesus ensinava sobre o reino dos céus e zombavam dele. Versículo 15. Jesus, porém, lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações. Ou seja, Deus sabia que eles não se arrependiam dos seus pecados. E aí Jesus vai dizer: o que entre os homens é elevado, perante Deus é desprezível. E aí no versículo 17, Jesus disse: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Eles eram aqueles que desprezavam na sua vida diária, mesmo parecendo serem devotos a Deus, eles desprezavam a própria palavra de Deus para cumprirem suas tradições. Então, Jesus cria essa parábola aqui para nos mostrar a verdade de que Deus não salva aqueles que são justos aos seus próprios olhos. Deus salva a quem Ele quer. Jesus cria essa parábola para mostrar que o céu não é um lugar para as pessoas justas em si mesmas, para aquelas que acham que merecem, muito menos para aquelas que pensam que podem se justificar diante de Deus por alguma obra que elas façam. Mas Jesus também cria essa parábola para mostrar que o inferno é um lugar de tormento eterno, preparado por Deus para
todo aquele que desprezou a sua palavra e que viveu nos seus pecados, mesmo de maneira religiosa. E hoje nós vivemos tempos onde o inferno parece que foi reduzido a um lugar meio folclórico, né? Algumas pessoas pensam que o inferno não existe, outras estão tão agarradas às coisas dessa vida que elas não se preocupam para onde estão preparando as suas almas. Existem aqueles que acham que o inferno é aqui e agora. E nós cristãos que deveríamos lembrar mais sobre essa realidade, né? Nós muitas vezes vivemos ou falamos do inferno como se ele não existisse, né? Ou com certo medo de falar desse lugar, né? Então essa parábola ela nos ensina que nós precisamos aprender com Jesus a maneira como devemos ensinar o fim daqueles tanto que creem no Evangelho como dos que não creem. Então o que nós vamos fazer aqui não é um detalhamento preciso da parábola, mas nós vamos observar alguns detalhes, né, dessa parábola para nós vermos essa realidade do inferno e quem irá para lá, né, e quem não irá para lá. Nós vamos começar com os personagens, né? Jesus cria dois personagens aqui, um rico e um mendigo. Os ricos, eles representavam os judeus, com esse pensamento aqui do versículo 14 e 15 que nós lemos, né? Os judeus eles eram privilegiados, pois eles foram o único povo do Antigo Testamento a ter o conhecimento e a revelação de quem Deus é, da sua vontade através da palavra, dos 10 mandamentos, da lei. E além de serem o povo escolhido por meio de quem o Messias viria. Porém, já no período de Jesus, nós podemos ver que eles se tornaram insensíveis aos seus pecados. Eles se achavam justos aos seus próprios olhos. Eles eram despreocupados com o seu próximo, principalmente com os pobres e as viúvas, e ainda se achavam livres da condenação justamente por olharem para si e pensarem: eu sou o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento, eu sou o povo escolhido de Deus em Moisés, em Abraão, em Isaac, em Jacó, nós jamais seremos condenados. Isso era um erro deles, porque isso fazia com que eles pensassem que não deveriam se arrepender dos seus pecados. E hoje o rico ele pode representar todos aqueles que estão dentro das igrejas, meus irmãos, ouvindo a palavra, participando de orações, momentos de louvor a Deus. Contudo, muitos desses não amam a Cristo, não se arrependem dos seus pecados, pensam que somente pelo fato de estarem ali serão salvos. Essas pessoas pensam que por frequentarem uma igreja, elas já estão salvas. Porém, se elas não demonstrarem frutos de arrependimento, de amor a Deus, de amor a Cristo e ao próximo, ainda estão perdidas exatamente iguais aos que estão fora de uma igreja. O mendigo, ele aponta para todos da época que eram desprezados pelos judeus, como pobres, viúvas, mendigos e aleijados, os quais eram vistos por eles como pecadores e casos perdidos. Todas essas classes que na lei de Moisés Deus ordenava que fossem cuidados e amados. Olha como eles desprezavam a palavra de Deus. O mendigo hoje são todos aqueles que nós desprezamos, todos aqueles que olhamos como casos perdidos, como pecadores demais para ser salvos, né? Pessoas com quem nós não temos a paciência de falar do Evangelho. Porém, nós esquecemos que um dia, gente, todos nós já fomos mendigos espirituais, sem vida de Deus, mortos em nossos pecados, completamente perdidos. Nós precisamos rever os nossos conceitos. E o que Jesus ele explica aqui sobre o inferno, né? A palavra usada para inferno aqui, no versículo 23, é Hades, a palavra grega para lugar dos mortos. Em Marcos 9:43, Jesus fala que lá o fogo nunca se apaga. E nós vemos isso aqui no versículo 24, quando o rico fala que ele está atormentado nesta chama. Quando Jesus usa essa palavra, essa frase, o fogo nunca se apaga, em Marcos, a ideia que ele tem em mente é o Vale do Rinom. É um despenhadeiro que tinha logo do lado de Jerusalém, conhecido como Guiena, né? Era tipo um lixão, né? Para você que é da época, que lembra do lixão lá de Duque de Caxias, você vai entender a referência. E todo judeu daquela época
conhecia o Guiena, o Vale do Rinom. Então, quando Jesus usa essa palavra, eles rapidamente entenderam a referência. Lá, ali era o lixão onde eram jogados os restos dos animais sacrificados no templo. Ali o fogo nunca se apagava, tinha aquele cheiro de enxofre horrível. Por quê? O fogo tinha que consumir constantemente os restos dos animais. Era literalmente um lixão. Jesus usa aquilo ali como uma referência de como seria o inferno com relação ao fogo que não se apagava, com o fogo que não se extinguia e que fustigará todos aqueles que para lá forem lançados. Olha como é algo terrível. Algumas características que nós podemos ver aqui do inferno, a primeira delas é logo essa: sofrimento eterno. No inferno não vai ter alívio. Aqueles que pensam que lá no inferno vai ser só quente, onde você vai colocar sua cadeirinha de praia, né, vai tomar sua aguinha de coco e vai curtir o calor, né? Isso não vai acontecer. Sofrimento é eterno. Veja o verso 23. No inferno estando em tormentos. No próprio verso 24 ele também diz: estou atormentado nessa chama. Jesus usa a ideia do fogo para dizer que no inferno o sofrimento vai ser constante, meu irmão. Como um carrasco que castiga dia e noite todos aqueles que forem lançados para lá. Outra característica é a lembrança. A memória não vai ser apagada. Versículo 28. O rico lembrava que ele tinha irmãos. Pois tenho 5 irmãos. Ele está no inferno e lembrava que tinha os seus irmãos. Há muitas pessoas que pensam que quando forem ou para o céu ou para o inferno, elas vão ter um delete de toda a sua memória, mas não é assim. E uma das piores punições do inferno serão as lembranças. Pensa, se quando nós cometemos algum erro, fazemos algo de errado, nós pecamos, nós já ficamos com remorso e isso é ruim. Imagina para aqueles que forem para o inferno serem atormentados dia e noite por toda a eternidade, lembrando das oportunidades que jogaram fora para se arrepender e colocar a sua fé em Cristo Jesus. Eles vão lembrar todas as vezes que negaram a Cristo. E uma última característica que Jesus deixa claro aqui nessa parábola é que não há como sair. Uma vez no inferno, não há como voltar atrás. O inferno será eterno. É como uma prisão perpétua que Jesus disse que foi preparada para Satanás, seus anjos caídos e todos aqueles que não estão no livro da vida. Você pode conferir isso em Mateus 25, 41 e Apocalipse 20, versículo 15. Nós não temos como dimensionar o horror que vai ser o inferno, meus irmãos. Mas tem uma outra observação aqui que nós podemos fazer, é por que o rico não tem nome e o mendigo tem. Isso é essencial para a compreensão da parábola, porque Jesus não está ensinando que todos os ricos irão para o inferno e que todos os mendigos irão para o céu. Isso não é o alvo de Jesus, nem é o alvo do Evangelho, nós sabemos disso. A razão de Jesus ter dado nome ao mendigo que foi salvo está no significado do próprio nome. Lázaro, em hebraico, significa Deus é sua ajuda. O mendigo, nós podemos ler, ele foi agraciado por Deus com a vida eterna. O mendigo ele não podia fazer nada para ser salvo, assim como o rico também não. Porém, Deus foi gracioso e salvou o mendigo, porque só desta forma alguém pode ser livre da ira de Deus e coroado com a vida eterna. Como? Pela graça de Deus. Assim como um dia Deus foi gracioso comigo e contigo, que éramos mendigos espirituais, e nos salvou pelo Evangelho e nos deu vida eterna. Então, aquele que foi salvo, ele não foi salvo porque merecia ou porque era mendigo, mas porque Deus o salvou. Por isso que Jonas 2,9 diz que ao Senhor pertence a salvação. E como é que Deus faz isso? Por meio do Evangelho. O rico, por outro lado, mostra a realidade daqueles que vivem na religiosidade, mas rejeitam a mensagem graciosa de Deus no Evangelho. Como nós lemos no versículo 31,
Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos voltem à vida. Moisés e os profetas é uma referência às escrituras do Antigo Testamento que falavam do Messias, daquele que viria para salvar o seu povo dos seus pecados. Então, o fim de todo aquele que rejeita o Evangelho não pode ser diferente do rico e do Lázaro. Todos irão para esse lugar de tormento eterno. Eu quero tirar algumas lições aqui para nós dessa parábola. Espero que Deus te leve à reflexão, que nos leve a refletir, a pensar melhor sobre como temos levado a nossa vida e principalmente nossa vida com Ele. A primeira delas é que o céu não é para quem vai à igreja. Deus não nos salvará porque nós assistimos cultos, porque damos dízimo, porque fazemos a obra, apesar de todas essas coisas fazerem parte da vida de alguém que é salvo. Nós só podemos ser salvos pela graça de Deus quando cremos no Evangelho. Então, ninguém vai ser salvo por ir à igreja. Nós somos salvos pela graça de Deus. A segunda lição é: o inferno é real, meu irmão. Apesar de muitas pessoas e até mesmo muitos de nós cristãos ignorarmos isso, Jesus deixa claro que Deus criou um lugar terrível, onde haverá dor e sofrimento constante, onde Deus derramará a sua ira sobre todos aqueles que negaram a sua existência, o seu evangelho, juntamente com Satanás e seus anjos. Por isso, sabendo que muitas pessoas estão indo para lá, nós deveríamos ser menos egoístas e chamar o máximo de pessoas ao arrependimento, porque o inferno é real. A terceira lição que nós podemos aprender aqui é a sermos gratos a Deus pelo Evangelho. A realidade do inferno existe não apenas para colocar terror nas pessoas, mas para realçar a graça de Deus no Evangelho. Porque no dia em que nós cremos em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nós fomos livres dessa condenação, meu irmão. Você não vai para o inferno se você crê em Cristo. Você vai morar no céu com o Senhor Jesus. Portanto, eu te pergunto, existe gratidão em você? E uma última lição é que Deus salva a quem Ele quer. Falo isso para que ninguém caia no erro de achar que Deus salva pobres e deixa ricos de lado. Nós não podemos considerar ninguém um caso perdido diante do Senhor. Por mais que ainda mais, porque nós somos aqueles que conhecemos a verdade. Nós conhecemos a verdade do Evangelho, nós não podemos considerar ninguém um caso perdido. Nós conhecemos a realidade do céu e do inferno e sabemos que Cristo é poderoso para salvar o pior dos pecadores. Portanto, Deus confiou a nós a responsabilidade de pregarmos o Evangelho da reconciliação a toda criatura, a todo e qualquer tipo de pessoas. E Deus, pelo Espírito Santo, salvará a quem Ele quiser. Amém, meu irmão? Que essa parábola possa ter ensinado a você, edificado a sua vida e despertado você para a sua missão e para a sua responsabilidade como crente, principalmente diante dos incrédulos. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.